Olá pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira trazendo mais uma peça para vocês. Essa peça aqui é o baú London, que eu fiz uma vez, que a Maria Tereza Mariano Curriel, é uma seguidora aqui do Face, ela fez, eu amei, fiz com as alunas, todo mundo gostou. Pedi para Maria Tereza fazer um passo a passo, ela falou que tinha vergonha, que não fazia, que eu podia gravar um vídeo, então esse vídeo é em homenagem a ela, tá? Eu vou ensinar para vocês desde o começo como que eu tiro as ferragens, como que eu pinto por dentro, como que eu faço todo o trabalho inicial, tá? De pintar, de lixar, para vocês verem direitinho, porque muita gente me pergunta, tá? Principalmente na tirada das ferragens. Então, vamos começar. Bom, eu peguei aqui do meu marido uma ferramenta elétrica que fica muito mais fácil, tá? Então, eu retiro todas as ferragens de trás, na parte da frente, coloco num copinho e como assim, às vezes a gente faz muita coisa, né? Então eu coloco dentro do copinho o nome da peça que eu tô fazendo, para não confundir as ferragens. Aí eu vou começar fazendo a pintura, dividir aqui um pedaço com a fita crepe, né? Que quem já viu sabe que é uma parte marfim e a outra vermelha. Coloquei a fita, vou apertar bem direitinho para que a tinta não vaze pro outro lado. Aí eu venho com a minha tinta marfim, um pincelzinho macio. Eu tô apaixonada por esse pincel, 410 da Condor, que eu acho que ele tem o pelo bem macio, que ele é de filamento sintético e não marca na peça, então a gente não precisa usar o rolinho. Aí eu venho na tinta marfim, espalho bem, cubro toda a superfície da tampa, da lateral da tampa e na parte de baixo todinha da caixa. Depois da peça toda seca, eu vou vir com a minha lixa abrasiva e vou lixar a minha caixa todinha. Pode ser também a lixa de papel, eu gosto da lixa 240, tá, pessoal? E lixo a caixa toda. Vou passar uma segunda demão da tinta marfim e vou cobrir a caixa bem certinho, que é a última demão da tinta que a gente vai passar aqui na caixa, tá? Vou trabalhar agora com o meu pincel 462 da Condor, que é o redondo de cerda dura, para trabalhar com o stencil. Pego a minha tinta Daisy, tiro o excesso, deixo o pincel bem seco de tinta e vou vir para a parte de baixo. Vou posicionar o stencil no lugar desejado e com o pincel vou fazendo um movimento circular e preenchendo todo o stencil de tijolinho por toda a caixa. Tomando cuidado para não ter excesso, porque o excesso borra o stencil, tá, gente? Ele entra por baixo do stencil e borra tudo. Depois do tijolinho todo batido ao redor da caixa, eu vou vir com o stencil de relógio, todas as referências e os códigos, tá, pessoal, dos stencils que eu usei vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou fazer uma mistura da tinta Daisy com a tinta marrom. Peguei lá a tinta marrom, ó, faço uma misturinha para ela ficar um pouquinho mais escura do que o Daisy que eu usei. Vou tirar bem o excesso, vou posicionar o stencil dos relógios nos cantos, que esse trabalho agora do relógio eu vou fazer só nas laterais, tá? Não vou fazer no meio. Então, eu passo com o pincel em movimento circular e esse stencil é aquele stencil que ele tem que estar bem aplicado, porque se tiver bem falhado de tinta, parece que o stencil está borrado, e aí não é legal essa imagem, então tem que preencher bem direitinho. Fiz no canto, agora eu vou fazer na parte de cima, vou preenchendo bem direitinho. Faço nos dois cantos, faço em cima, e se quiser também pode fazer embaixo, eu não fiz, mas o projeto dela tinha, e lembrando que eu adaptei da minha maneira, tá? Não sei se foi assim que ela fez, mas olhando parecia que era desse jeito. Aproveito para bater os relógios na tampa. Vou bater nas laterais, em cima e um pedacinho só embaixo. Caixa pronta com os relógios já batidos. Agora a gente vai terminar a tampa. Nós vamos compor aqui com o stencil de lona, que é onde tem o relógio, e a cabine, tá? Vamos posicionar. Pego a minha tinta Daisy, só ela, porque tem que ser bem clarinho. Isso aqui vai ser uma marca d'água. E venho aplicando o movimento circular por todo o relógio, deixando ele bem clarinho. Onde tem a faixinha, ó, eu posso passar reto, né, para a faixinha não sair do lugar. E eu acho que dá pra ver, né, ó, bem clarinho, bem suave. Depois eu posiciono o meu desenho mais ou menos ao centro, tá, onde a gente quiser. E venho com a tinta café, que agora é ela que vai dar o destaque no meu relógio. Vou passar uma demão, vou secar e vou passar mais uma porque eu quero que o marrom esteja bem forte. Relógio bem marronzinho, vou aproveitar ainda o stencil. Vou pegar o London,
que tem escrito dele. Vou bater com o marrom também, para ficar mais escuro. Eu coloco ele lá no cantinho. Pego a tinta marrom e faço do mesmo jeito. Tiro o excesso do pincel e passo na peça, ó, deixando ele um pouco mais suave do que o relógio. Aproveito o London maior e vou colocar na lateral, na parte da frente da caixa. Ó, tá vendo? Fica os dois London escrito. Vou terminar de compor a parte de cima, pegando os detalhes, ó, uma coroa, pegando os detalhes do stencil e deixando a caixa um pouco mais charmosa. Agora eu venho com a cabine, vou começar a dar cor na peça, posiciono ela no cantinho e venho com a tinta tomate, também tiro o excesso e venho dando batidinhas que eu quero que fique bem preenchido. Dou duas demãos, né, do vermelho, e depois eu venho com um pouquinho do preto e venho dando umas manchadas para que a cabine fique um pouco mais escura, ó, e levemente manchada com o preto. Agora eu posiciono o meu stencil 700, né, de rock. Posiciono, vou colocar os homenzinhos todos virados para o lado esquerdo. Vou colocar um pouquinho em cima da cabine, ó. E vou bater com o PVA preto, deixando ele bem pretinho. Bato bem direitinho, preenchendo todos os cantinhos mesmo, para ficar bem escuro. Pode até ser com tinta acrílica, viu, pessoal? Preto, que aí às vezes numa única demão ele já preenche rapidinho, ó. Tá vendo? Aí ele fica bem escuro e fica bem pra frente, como se ele tivesse real mesmo, bem... Agora é hora de sombrear, depois que minha caixa tá toda pronta. Vou aproveitar que a minha fita tá ali ainda e vou fazer o sombreado com o PVA café. Vou pegar o pincelzinho chanfrado, vou molhar na água, vou tirar o excesso. Pontinha do pincel na tinta café, ponta do pincel na peça, ali onde tá a fita. E vou fazendo um movimento de vai e vem até eu achar que ele tá bem preenchido. Aí, vejam. Sombreado feito, não esquecendo as laterais aqui também, né, que a fita nós descemos. Aí eu tiro a fita, ó, veja que quando ela é bem apertada, ela não borra. E feito isso, eu vou secar para poder dar início. Vou colocar a minha fita, aproveitando a mesma fita. Vou colocar na parte marfim, que é onde a gente já terminou. Ó, vou posicionar bem direitinho, que agora eu vou pintar com PVA tomate. Lembrando de apertar direitinho, ó, com a lixa, passo a lixa bem direitinho, que como aquele lado já tá pronto, para ele não borrar, né, e não estragar. Então, eu passo bem a lixa, bem apertado. Venho agora com o PVA tomate, vou passar aqui na outra parte. Pego a tinta, estico, passo bem direitinho. Vou secar, vou lixar e vou passar uma segunda demão. Com as duas demãos da tinta tomate aplicada e seca, eu vou pegar agora a esponja marinha ou aquela esponja redondinha, ó, vou tirar, cortar em quatro, né, tirar um pedaço. Vou molhar na água, vou tirar o excesso dela, mas ela suga bastante a água, então eu posso deixar ela mais úmida. Vou pegar a tinta preta, venho numa bandejinha, num papel, em algum lugar e tiro bem o excesso dela. Aplico na caixa, levando a tinta com excesso para alguns lugares e depois eu venho com o lado limpinho da esponja e venho suavizando para deixá-la bem manchada. A luz aí atrapalhou um pouquinho, mas eu acho que dá para ver o efeito direitinho, né? Ó, esponja ela toda. Agora sim, eu acho que dá para ver, ó. Tira um pouco da luz, ela fica esponjada, manchada, porém não muito preta, né? Ela fica super suave. Com o esponjado seco, vou fazer o sombreado com a tinta preta, aproveitando a fita, né? Aí eu já tiro a fita e olha, gente, quando ela é bem apertada mesmo, com a lixa principalmente, se bem que a borracha também fica bem firme, ela não vaza nada, nada, nada. Vou compor a tampa da minha caixa com dois apliques, um a laser e um chipboard, tá? Que é aquele papelzinho, papelão molinho. Faço uma bonequinha com a minha buchinha, venho com a tinta preta, pego bastante tinta, tá? Que eu posso caprichar para dar uma única demão. E venho dando batidinhas até preencher todo o aplique. Vou fazer isso nesse aplique e naquele outro também. Enquanto os apliques secam, vou vir com meu pincel 427, ou chanfrado. Vou molhar na água, vou tirar o excesso. Pontinha do pincel na tinta café. E veja que é bem pouquinho, mas não tão pouquinho também, tá?
E vou sombrear a caixa toda, a tampa, a parte de baixo, a peça toda com o PVA café. Não esquecendo, é claro, das laterais, na parte de cima e na parte de baixo. Bom, enfim, ela já está pronta, ó, toda sombreada. Só as laterais que eu não fiz, tá? Porque eu quis dar continuidade ao desenho, como se eles estivessem realmente caminhando. E vou colar os apliques. Ela já tá seca, então eu venho com a minha cola instantânea, eu uso essa número 2. Vou colocar um pedacinho de cola, né? Vou passar um risco de cola. Posiciono o aplique, pode ser no meio, pode ser lá em cima, pode ser um aplique de poste, pode ser o relógio, pode ser a própria cabine do telefone, né, gente, que eu já vi por aí, que também fica super bonito. E essa daí é uma cantoneira. Passo principalmente nas pontas, né, porque ele papelão ele pode dobrar, então na cantoneira eu passo cola em todas as pontas para que ela fique bem fixada e não saia do lugar. Agora a parte interna, gente. Muita gente me pergunta, sem brincadeira, eu acho que todos os dias eu recebo uma mensagem de alguém perguntando como é que eu pinto a minha caixa por dentro, então eu vou dar uma dica para vocês super legal que uma aluna descobriu, eu adorei também. É dessa tinta da Decorfix Brilhante. Eu vou usar preta e nós descobrimos que passando uma única demão, né, ela fica bem coberta, bem perfeita, você não precisa envernizar porque ela já tem um acabamento brilhante. Então nós vamos pintar normalmente. Eu só dei uma lixada, né, para tirar os arrepiadinhos que tinha dentro dela. Tô usando um pincelzinho macio para poder passar. Posso passar com o pincel e alisar com o rolinho, mas aqui no caso eu passei só com o pincel e o resultado foi super satisfatório. Então, ó, eu pego a tinta, passo de todos os lados, preencho bem direitinho. Não sei se na hora que ela secar eu vou conseguir mostrar para vocês o efeito, mas nós vamos tentar, tá? Então, ó, eu vou esticando a tinta. Não preciso deixar ela bem esticada não, para ela não ficar tão rala também, né? E ela também é uma tinta acrílica, ela tem a cobertura super boa, né? Ela adere bastante. Acredito que outras tintas acrílicas de outras marcas também devam fazer o mesmo efeito, tá, pessoal? Eu adquiri essa daqui, então para mim o efeito foi bom, mas eu acredito que as outras, sendo brilhante acrílica, deve ter o mesmo efeito, tá? Ó, então eu estico, você vê que a cobertura dela é muito boa, o pigmento dela é bem forte, ela é bem preta, e eu vou passar em toda a caixa e na hora que secar eu mostro, ou pelo menos eu tento, né, mostrar pra vocês como que ela ficou. Tá vendo? Ó, procuro não deixar nada de excesso pra ela ficar bem perfeita. Bom, aqui ela já tá seca, eu acho que pelo brilho da luz aí vocês conseguem ver um pouquinho, ó. Tá vendo? Ela fica bem legal, gente. O acabamento dela eu gostei bastante. Ela fica parecendo que tá com betume. Ai, gente, não sei explicar. Eu sei que eu gostei, tá? As bordas aqui eu acompanhei o sombreado que eu fiz, que foi de café, tanto na tampa quanto na parte de baixo. Passo uma demão de café, lixa e passa outra, tá? Então esse é o acabamento que eu tenho dado. Outro tema também muito perguntado é sobre a impermeabilização, que verniz que eu uso, como que eu passo, então eu vou mostrar para vocês, tá? Eu uso um verniz que chama resina acrílica, que eu compro na casa de tinta, de lata. Tem gente que chama verniz de concreto aparente, então cada um tem um nome, tá? Ele é super líquido, ele é uma água esbranquiçada, ó. Eu venho com um pincel, posso usar o pincel de cerda sintética, porque esse verniz ele é a base de água. E eu acho que o pincel de cerda sintética é melhor, não sei, já passei com outros de pelo, mas eu gostei desse. Então, ó, eu espalho todo com o pincel e venho alisando com o rolinho. Muita gente coloca esse verniz da bandeja de isopor, pega com o rolinho e passa na caixa. Eu fiz assim, não gostei, não me adaptei, não foi do jeito que eu queria. Então eu prefiro passar com o pincel, alisar com o rolinho, fico alisando até que todas as bolhas desapareçam. Aí, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas o acabamento dele é semi-brilho. Gosto bastante. Vou passar uma demão, vou secar e vou passar mais uma demão em toda a caixa. Bom, pessoal, aqui a caixa já tá pronta, já tá toda seca. Já coloquei todas as ferragens de novo no seu devido lugar. Caixa pronta por dentro, por fora. Ó, toda bem acabada. Eu acho que vocês conseguem ver aí o brilho
que dá esse verniz, eu tenho gostado bastante, não tenho do que reclamar dele, mas eu também gosto muito do verniz em spray. Depende do dia que você está fazendo, se você tem que entregar rápido ou não. Ah, depende, gente. Mas é essa a dica que eu queria dar, tá? Bom, e a peça tá pronta. Maria Tereza, muito obrigado por você nos proporcionar com peças tão lindas, para que a gente possa reproduzir também. Adorei fazer essa caixa, ela é muito fácil, muito simples e fica linda. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei, compartilhem o vídeo para me ajudar na divulgação. E é isso, pessoal. Até a próxima segunda. Se Deus quiser, um grande beijo. Fiquem com Deus.